Oi, gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. O fim de semana foi bem legal. Pude ir pra igreja. E vocês, foram pra igreja no domingo? Ontem? Espero que sim, que vocês tenham ido, tenham conversado com Deus, aproveitado bastante. Hoje a gente vai começar com nossa aula de ensino religioso e o nosso devocional, né? De sempre, toda segunda nós temos devocional, para a gente poder começar a semana já na palavra de Deus, já com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor no nosso coração. Então vamos começar antes da aula com o nosso devocional, tá bom? O nosso devocional de hoje é baseado no texto de Marcos, capítulo 8, versículo 38, que diz assim: Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, o que é que esse versículo quer dizer? Vocês entenderam? Está significando que se alguém, Deus está dizendo que se alguém se envergonhar dele e das palavras dele, ou seja, da Bíblia, da palavra de Deus, o que vai acontecer? No futuro, essa pessoa que teve vergonha de falar de Deus, que não queria falar de Deus, que ficava com vergonha quando estava entre os amigos, não queria falar que era crente, ficava fingindo que não era, não dizia nada, não evangelizava porque tinha vergonha. Então, no futuro, o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus voltar para nos buscar, ele vai se envergonhar de nós também. Ou seja, ele não vai nos levar, nós vamos ficar. A gente não vai para a glória, a gente não vai para o céu. Já imaginou, gente, isso? A gente não ir para o céu, a gente não ir para a vida eterna, porque a gente se envergonhou de Deus, a gente não falou de Deus para outras pessoas por vergonha. E qual é o sentido a gente ter vergonha de Deus, gente? Nenhum, né? Sabe por quê? Porque quando alguém faz algo muito bom para nós, a gente diz para todo mundo, né? Por exemplo, a gente agradece, a gente fica feliz, a gente fica tão grato que a gente fala para todo mundo que essa pessoa fez algo legal para nós. Por exemplo, quando vocês ganham um brinquedo. Quando eu ganhava um brinquedo, na idade de vocês, eu ficava tão feliz. Tipo, minha mãe me dava um brinquedo. Eu dizia pra todo mundo: ai, minha mãe me deu isso, minha mãe me deu isso. Olha que massa, minha mãe me deu isso. Então, eu tava muito feliz pelo brinquedo, mas também porque ela me deu. Foi um presente, então eu tava, tipo, dizendo pra todo mundo. E por que quando Deus, que nos deu o maior presente, né? Deus nos deu o maior presente, que foi o quê? A salvação. Ele entregou a vida dele por nós. Ele morreu por causa da gente. Ele deu esse presentão e a gente não quer falar para as pessoas que ele deu. A gente não quer dizer, gente, Deus me deu isso, olha que Deus me deu a salvação, um futuro com Ele, uma vida eterna, eu vou viver para sempre com Deus. E vocês não têm coragem de dizer, tem vergonha. Faz sentido, gente? Não, né? Ter vergonha de Deus não faz sentido. A gente não tem vergonha de falar sobre tantas coisas, tanta besteira a gente fala, a gente fica conversando com o povo sobre tanta besteira, sobre coisas que nem são importantes, mas algo tão importante que é Deus, que é Ele que nos salvou, nosso Salvador. A gente não quer conversar por causa de vergonha. E muitas vezes a gente não quer evangelizar os outros das inúmeras maneiras que nós temos. Por exemplo, a gente pode evangelizar outra pessoa louvando a Deus, cantando para Deus, a gente mostrando músicas para essa pessoa, a gente pode evangelizar essa pessoa falando sobre Deus para ela, de inúmeras maneiras, não só falando aqui, conversando, mas também, por exemplo, fazendo uma cena, mostrando uma cena bíblica, mostrando um desenho que você fez de Deus. Enfim, tem tantas coisas que você pode evangelizar as pessoas de maneira sutis, que as pessoas às vezes nem percebem, mas Deus vai estar lá, plantando a sementinha no coração delas. E você vai ser responsável por isso. Então não tenha vergonha. Deus quer que nós evangelizemos as pessoas, Deus quer que a gente fale do amor dele para as pessoas, porque Ele fez isso por nós, Ele entregou a vida dele por nós. Então nós temos, no mínimo, que fazer isso, né? Que agradecer a Ele e mostrar para todo mundo o que Ele fez. Não é verdade? Pois bem, era sobre isso que eu queria falar com vocês e vai ter muito a ver com o resto da nossa aula, vocês vão ver por que depois. Mas antes de tudo, vamos orar para agradecer por essa palavra, para pedir por essa semana e para pedir para agradecer a Deus por tudo, pela nossa família, enfim. Vamos orar, tá bom? Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada porque a gente tá aqui junto, porque essa tarde vai ser uma tarde de estudos que o Senhor nos deu, né?
Obrigada também, Senhor, porque o Senhor nos deu esse devocional, esse momento contigo, que a gente possa ter aproveitado, entendido a tua palavra, que a gente leve a palavra de Deus no nosso coração, que a gente possa praticar na nossa vida, não ter vergonha da tua palavra, que a gente possa evangelizar as pessoas, mostrar para as pessoas o teu amor e não ter vergonha disso, nunca ter vergonha de ti, Senhor. E que assim no futuro, quando o Senhor voltar, o Senhor nos leve contigo para a vida eterna e a gente possa viver todo mundo no céu contigo, no teu reino, Deus. Então, Senhor, nós queremos te agradecer e também te pedir pela semana que nós vamos ter agora de trabalho, que a gente possa se esforçar, dar o máximo de nós, que a gente não fique com preguiça, mas que a gente se esforce mesmo, que seja uma semana muito, muito produtiva, muito abençoada, e que a gente possa, quem está pendurado aí, quem está precisando de nota, que essas pessoas possam sentir o ânimo e a vontade de fazer as coisas, de que possam fazer os trabalhos, se empenhar mesmo, porque já estamos na reta final e é agora ou nunca, e eu quero muito que esses alunos passem, porque eles são alunos inteligentes, todos os meus alunos são alunos inteligentes, alunos esforçados, alguns são esforçados e outros não, mas todos são inteligentes e eu quero que todos sejam esforçados. Eu sei que eles são capazes, Deus. Então ajuda, Senhor, cada um dos alunos que está assistindo aqui. Também protege a família deles e cada um que está aqui, que eles possam ficar saudáveis, que não venha acontecer nada de mal e que em breve nós possamos estar juntos novamente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Agora que nós acabamos o nosso devocional, a gente vai para a nossa aula de ensino religioso. Que nessa aula de ensino religioso a gente vai ver um trabalho. Essa semana é semana de trabalho, né, gente? Vocês estão ligados? Semana de trabalho, então a gente vai passar trabalho para vocês, tá? Então é para se empenhar, não é para ficar de moleza, de preguiça. Por quê? Porque essa semana é uma das mais importantes. Tudo que tem aqui vale nota. Tudo que eu vou passar para vocês vale nota. Então, não deixem de fazer para vocês poderem passar tranquilos de ano, não ficar de recuperação, nada. Se vocês não entregam as coisas, vocês vão ficar precisando de nota depois. E aí vão ter que ir para recuperação, repetir de ano, enfim. Não queremos que isso aconteça, né? Então, por favor, se empenhem, tá bom? Se empenhem em fazer, porque são coisas simples que só precisa que vocês se empenhem um pouquinho. O trabalho de ensino religioso é um trabalho muito legal, gente. Sério. E o que a gente leu agora na Bíblia tem tudo a ver com o trabalho de ensino religioso. Por quê? Lembra que a gente estava estudando o quê? Filhos, herança do Senhor, né? Inclusive está no livro, página 75. Página 75 do livro. Pode abrir aí se quiser. Que nós estávamos estudando filhos, herança do Senhor. E depois nós começamos a falar de trabalho. Mas de trabalho para Deus, né? O tema era trabalho. Mas o trabalho de hoje que eu vou passar para vocês, que vale nota, é sobre filhos, herança do Senhor, que está na página 75. 75. Então, a gente viu que a história, nessa página 75, a gente viu aprenda com Ana e com Eli, né? E vocês lembram da história? É a história meio que de Samuel, né? Mas tem Ana, tem Eli dentro. Mas é a história de Samuel, que era um menino, né? Na verdade foi assim, eu não vou contar toda a história, porque eu já contei naquela aula. Inclusive, vocês podem voltar, tá? Vocês devem voltar para ver a aula de novo, ler a Bíblia de novo, entender a história de novo, porque senão vocês não vão conseguir fazer esse trabalho, tá? Então, na história, Ana, né, que era uma mulher que ela não estava conseguindo ter filho, ela queria muito ter um filho, ela pediu muito a Deus, ficou desesperada e estava no templo chorando, e Eli foi lá, Eli, que era sacerdote do templo, cuidava do templo, essa era a função dele, ele organizava o templo, cuidava, e Ana estava no templo chorando muito, ele ficou desesperado e disse o que foi, e aí ela disse que estava desesperada porque não tinha filhos, né, lembram disso? Queria muito ter um filho, não tinha, e aí Eli deu uma palavra de Deus para ela, dizendo que ela ficasse tranquila e tudo mais, acalmou ela, que Deus ia ajudar ela e tudo mais. E aí ela pegou e engravidou. E antes de engravidar, ela tinha prometido a Deus que se ela engravidasse, ela queria tanto que ela prometeu que se ela engravidasse, quando o menino crescesse um pouquinho, ela já ia colocar ele para servir a Deus no templo também, junto com o sacerdote Eli. E foi isso que ela fez. Ela engravidou, Deus milagroso, né? Fez esse milagre. E ela engravidou e entregou seu filho lá no templo. Ela ficou muito triste, claro, porque o menino era pequeno, ela, com certeza ela não queria, ela queria ficar com ele, assim, toda mãe, né? Mas ela sabia que ela tinha que honrar o que tinha prometido a Deus. Se ela prometeu, ela tinha que ser fiel. E era uma coisa boa, porque o filho dela ia servir a Deus, né? E aí, ele começou a servir a Deus, né?
com o sacerdote Eli, vocês lembram? Só que vocês lembram também que teve a história de que os filhos do sacerdote Eli eram desobedientes, mas Samuel não, Samuel era obediente. E aí acontece toda a história, acontecem várias coisas. Depois os filhos de Eli acabam morrendo, né? E ele fica tão triste que acaba caindo na cadeira e morrendo também. Então, assim Samuel acaba se tornando sacerdote, né, do templo. Antes ele era só ajudante de Eli, mas aí ele se torna sacerdote mesmo. E, enfim, e essa história tem bastante coisa para vocês verem. Inclusive, eu já passei um vídeo de desenho animado. Lembra? Eu deixei o link do desenho animado para vocês assistirem com a história. Então, já ajuda vocês aí. Por quê? Porque vocês vão reler essa história, rever os vídeos, rever o desenho animado que eu passei para vocês e escolher a sua parte preferida ou a parte que mais chamou a atenção. Talvez você tenha achado, não tenha gostado muito, mas tipo chamou a atenção, aquela parte que você achou legal para fazer. Porque vocês vão ver, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que reproduzir esse trecho que vocês escolheram, qualquer trecho da história. Vocês podem se basear na história inclusive na história do desenho animado, né? Que tem lá todas as cenas. Então, vocês podem se basear nessa história também para reproduzir o trecho escolhido, certo? Para escolher um trecho e fazer uma cena teatral. Por quê? Porque essa história fala sobre a herança do Senhor, sobre os filhos. Então, eu quero que vocês reproduzam uma parte dessa história, ok? Então, hostia, como assim peça teatral? Vou fazer uma peça? Não, gente, é só uma cena. Vocês vão escolher um trechinho que vocês gostaram e vão reproduzir. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer como se fossem mesmo atores e atrizes, certo? Vocês vão preparar uma fala para vocês. Vocês podem inventar uma fala, claro que baseado no contexto, né? Por exemplo, se vocês forem fazer, sei lá, o momento em que Ana deixou Samuel com Eli, com o sacerdote Eli. E aí vocês podem inventar falas, sabe? Mas que esteja dentro do contexto, claro. Dizendo que, meu filho, eu vou ter que te deixar aqui por causa disso, entendeu? Então, é simples, tá? Só precisam ter criatividade aí. Por quê? Vocês podem também, claro, usar uma roupa diferente, por exemplo. Fazer um figurino. Porque vocês sabem que eu quero que vocês façam uma coisa teatral, tem a ver com teatro. E no teatro as pessoas não usam qualquer roupa. É a roupa que tem a ver com aquela cena. Naquela época eles não usavam roupas iguais às que a gente usa hoje em dia. Então, vocês não vão usar farda do colégio, vocês não vão usar roupa que fica em casa. Vocês vão procurar um jeito de usar uma roupa que pareça com as antigas. Então, tentem, certo? Pode ser um lençol, vocês podem amarrar um lençol assim, sabe? Ou botar aqui. Enfim, vocês têm inúmeras possibilidades. Lençol, toalha. Isso tudo ajuda vocês a comporem uma roupa. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, tá, gente? Eu já fiz cenas de teatro das coisas bíblicas, das histórias bíblicas. Então, eu reproduzi uma cena bíblica já várias vezes. Várias cenas bíblicas na igreja, em vários lugares. E eu me virei, entendeu? Então, o que eu quero é que vocês tenham essa autonomia de procurar as coisas e fazer, ok? E aí, vocês vão filmar essa cena, claro. Não precisa ser uma cena grande, gente. 1 minuto, 2 minutos, tranquilo. E enviar esse vídeo pra tia Raquel. Por quê? Porque óbvio que eu quero ver, né? Não quero perder isso. Quero ver vocês se empenhando aí. E aí, eu vou dar a nota baseado nisso, entenderam? Vai ser tipo... Eu vou observar. Só de vocês fazerem, eu já vou ficar muito feliz. Então, só de vocês estarem tentando já vai ser muito bom. Mas, coloque a criatividade de vocês para rolar aí. Se vocês conseguirem, façam um cenário. Se não conseguir, tudo bem também. Mas um figurino dá para fazer. Dá para vocês fazerem bem expressivos. Lembrem que o teatro é você fazer... Não é só você falar as coisas assim... Tipo, por exemplo, se Ana estiver falando alguma coisa, ela vai falar... porque eu vim deixar meu filho aqui e não sei o quê. Não, vocês vão incorporar, então vocês vão fingir que é o personagem. Vocês vão fingir que é o próprio personagem. E vocês podem chamar outras pessoas para fazerem com vocês, porque vai ficar muito legal e muito divertido. Fazer peça de teatro é muito divertido. E mesmo que seja uma cena pequena, você pode chamar sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu amigo, para ajudar você a fazer. Então, cada um vai fazer uma partezinha, entendeu? Fazer um personagem. E aí vocês podem criar um diálogo e se baseando sempre, claro, na palavra de Deus, no que a gente viu na história, certo? Então, não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha. Porque a gente acabou de ver no texto bíblico que não pode se envergonhar.
tá? De falar do evangelho. E vocês estão falando do evangelho quando estão fazendo uma cena bíblica dessa. Vocês estão falando de Deus. Então, vocês não podem ter vergonha disso, tá bom? Eu sei que porque é uma cena e não sei o quê. Eu vou ter que aparecer. Sim, gente, mas vocês vão aparecer pra quem? Pra mim e pra vocês mesmos. Então, tipo, eu não vou sair mostrando pras pessoas. E vocês são alunos, vocês precisam cumprir com o que a gente pede na escola, tá bom? Então, não tenham vergonha, façam do melhor, deem o seu melhor, sabe? Pensem direitinho, elaborem, façam o melhor de vocês, tá? Porque vocês sabem que Deus tá vendo. Deus, isso é pra Deus, não é pra mim, é pra Deus, tá? Então, não deixem de fazer, tá certo? É isso, gente. Essa foi a aula de hoje e esse é o nosso trabalho, tá? Um beijo. Vamos para nossa próxima aula, próximo trabalho.